Pessoal, é só aguardar aparecer a gravando. Boa tarde, meninas e meninos. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro aulão de linguagem do segundo ano. Eu sou a professora Ravena, acho que todos já me conhecem, né? E eu sou a professora de língua portuguesa, juntamente com a professora Elinéia. E nós temos também aqui na sala o professor Renato, professor de língua inglesa, e a professora Vilane, professora de artes. O nosso colega Fernando, professor Fernando, não poderá comparecer, certo, hoje, por questão de saúde. Nós somos as 5 pessoas que compõem a área de linguagens em código, professores de vocês. Sejam todos bem-vindos. E aí, nós vamos iniciar com a disciplina de língua portuguesa. Alessandra, pode passar a apresentação? Pronto. Então, língua portuguesa, professora Ravena Pamela e a professora Elinéia. Pode passar a apresentação. Nós escolhemos trabalhar hoje com vocês a voz feminina e negra na literatura brasileira. Na última atividade, material impresso, material que foi mandado para vocês nos grupos de estudo, o roteiro e a atividade, já estava trabalhando essa temática do negro, né, da literatura afro-brasileira, na nossa literatura aqui, certo? A nossa literatura. Foi apresentado um poema, por exemplo, da nossa querida Conceição Evaristo, que ela, inclusive, nós vamos trabalhar na aula de hoje. E também foi apresentado outros poemas de autores afro-brasileiros, certo? E aí a gente escolheu essa temática na aula de hoje porque remete ao material enviado já para vocês com antecedência, como também nós escolhemos falar da mulher na literatura brasileira, mulher negra, porque nós estamos no mês de março, o mês no qual nós dedicamos às mulheres, 8 de março, é isso? E aí pode passar a apresentação. Como eu já falei para vocês, nós escolhemos uma autora para estar abordando a questão da mulher negra na nossa literatura, né? Uma mulher negra que escreve, ou seja, é autora. E nós escolhemos a Conceição Evaristo. E aí eu coloquei aqui uma frase dela. Minha escrita é contaminada pela condição de mulher negra. Por que que a Conceição Evaristo é considerada uma autora afro-brasileira? Será que todos os autores, seja eles homens ou mulheres, podem ser considerados autores afro-brasileiros sendo negro? Não. Certo? Para você ser um autor afro-brasileiro, não necessariamente, não é você somente ser negro. Você tem que ser negro e se reconhecer como negro. E na sua escrita, você tem que falar da condição do negro na sociedade. Então, na sua escrita, tem que passar a sua vivência, a sua vivência, né? E falar sobre o negro, buscando a sua identidade. Até aqui vocês estão entendendo o que eu quero passar para vocês? Nós vimos pouco sobre literatura, na verdade, no primeiro ano e agora no segundo ano também, por conta desse contexto, né? Mas a literatura é um tema muito importante que a gente precisa ver, certo? E aí, como eu falei para vocês, para você escrever, você ser considerado um escritor afro-brasileiro, não basta ser negro. Você tem que ser negro, se reconhecer como um negro e escrever sobre as suas vivências, certo? E aí a Conceição Evaristo, ela se enquadra como uma mulher negra, certo? E escritora que se afirma como tal. E aí por isso nós escolhemos ela para falar hoje, na nossa aula. Nós tivemos vários escritores negros
na nossa história literária. Entretanto, nem todos nós podemos considerar autores afro-brasileiros. Por exemplo, Machado de Assis. Machado de Assis era negro, mas nós não podemos considerar ele um autor afro-brasileiro. Por quê? Porque a temática principal dele não era sobre a condição do homem negro na sociedade, certo? Então, nós temos que ficar atento a isso. E quando nós falamos do negro na literatura como personagem, nós podemos visualizar que normalmente ele não é protagonista, ele sempre fica com estereotipos, por exemplo, de bandido, de empregado, ou então quando é referente à mulher, um estereotipo sexual, um estereotipo de mulher boazinha, enfim. Então, dificilmente, na verdade, ela é vista como protagonista. Já as autoras e autores afro-brasileiros, eles tendem a colocar, né, o negro como protagonista. A Conceição Evaristo, nas suas personagens femininas, a grande maioria são protagonistas femininas, fala, né, sobre a sua condição na sociedade e se afirma e busca sempre um papel dentro da sociedade. Não como é que eu posso dizer? Não fica contente só com um papel pouco. Ela busca mais. A mulher da Conceição Evaristo, certo? Pode passar a apresentação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estou falando muito rápido. E aí, meninos? Vocês chegaram a ler o material que foi enviado com antecedência? Por exemplo, o Conto Maria. Ainda bem, vocês estão entendendo. Deu para vocês assistir o vídeo da professora Naquei, da nossa diretora, declamando um pequeno trecho do conto. A nossa colega Karine, lendo também um dos poemas da Conceição Evaristo. Também foi enviado da professora Vilane, declamando o poema Vozes, Mulheres, da Conceição Evaristo, certo? A Conceição Evaristo, ela era contista, romancista, ela é, porque ela ainda é viva, e também poetisa, certo? Ela é uma mulher, assim, esplêndida. Ela tem uma vivência, ela tem uma origem humilde, certo? E ela batalhou muito para chegar onde ela está hoje. Ela é professora, já fez graduação em letras, tem mestrado, tem doutorado, ela é uma pessoa renomada, conhecida, não só aqui no Brasil, como também no exterior. Certo? Ela é referência quando nós falamos da literatura afro-brasileira, certo? E aí, quando nós falamos em autores, nós não podemos ficar somente na história do autor. Nós precisamos ler o trabalho dele. E aí, por isso que nós vamos agora escutar um poema da Conceição Evaristo. Aí eu escolhi Vozes Mulheres. Pode colocar, Alessandra? Esse poema, que nós, inclusive, já trabalhamos. Esse poema... a Alessandra quer falar alguma coisa? Não, só estou colocando aqui, vou colocar a apresentação. O microfone está aberto, aí está ecoando. Então, inclusive, como eu falei para vocês, nós já trabalhamos esse poema da Conceição Evaristo, Vozes Mulheres, na nossa última atividade. E também hoje a professora Vilane apareceu no grupo declamando para vocês, né, em vídeo. E agora nós vamos ouvir para poder comentarmos. Está dando certo, Alessandra? Enquanto a professora Alessandra coloca, eu pergunto para vocês se vocês já tinham ouvido falar na Conceição Evaristo.
vocês já tinham lido alguma autora negra. E aí? Karina disse que já tinha. Vocês Vou abrir podem... aqui o áudio, viu, Ravena? Só você me dizer ok aqui. Certo. Vocês podem abrir o microfone, se quiserem. Poder falar. Então, já conheciam a Conceição Evaristo, é isso? Ou uma autora negra? Que apareceu vários sim. Vocês são tímidos, viu? É isso. Vamos lá. Pode colocar, Alessandra. É o segundo vídeo, certo? O segundo vídeo, Alessandra. É o segundo vídeo. A voz de bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. Não está aparecendo a imagem. Oh. Agora, dá para voltar no início? Só um instante. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Vozes mulheres, Maria da Conceição Evaristo de Brito. O pessoal tá aí, Ravena? Deu certo, viu? Deu certo. Obrigada. Então, pessoal, esse é o poema da Conceição Evaristo, Vozes Mulheres. A gente consegue perceber que no poema dela, ela assume um ponto de vista negro, não é isso? Narrando essa trajetória da mulher negra, preservada na memória, não só dela, mas também na memória coletiva. Né? Então, é uma das temáticas, né, da escrita dela. Falar sobre a condição da mulher, falar da questão da ancestralidade dela, ou seja, das raízes negra, né? E é bem interessante. Eu gosto muito desse poema. Não sei se vocês gostaram. Vocês gostaram dele? Sim ou não? Alguém gostaria de comentar? Vocês estão dizendo que sim. Eu queria ouvir de vocês. Vocês acharam ele difícil? Vocês conseguem perceber que nele fala sobre a questão da mulher negra na sociedade, a história dela, fala dela, da mãe, da avó, da filha no futuro, ou seja, não fala somente do passado, mas fala do presente, como também projeta o futuro, da condição da mulher na sociedade. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo. Sim, achei um vídeo forte, pois falou sobre a mulher negra sempre ser uma empregada, onde ela não tem lugar na sociedade. Arislaine. Tudo bem, Arislaine. Aí a Cibele, não vi o vídeo, entrei agora. Tá certo, Cibele. Cibele, depois você vai poder, no grupo da escola, visualizar esse mesmo poema sendo declamado pela nossa Vilane, nossa professora Vilane, certo? Tá bom? Então é isso. Pode passar a apresentação. Aqui, pessoal,
eu vou deixar já com a professora Elinéia, certo? Ela vai fazer uma atividadezinha com vocês e também vai trabalhar o conto que foi pedido mais cedo para vocês fazerem a leitura com antecedência. Vocês fizeram a leitura do conto? Vocês assistiram o vídeo da Naquei, da nossa diretora, declamando um trecho do conto? Declamando não, lendo, na verdade. Declamar é poema, que a gente declama. Sim ou não? A Rafael disse que sim. Ótimo. Então, eu vou passar para a Elinéia agora, certo? Elinéia. Oi, gente, boa tarde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Elinéia Chagas, certo? Estou trabalhando nesse momento junto com a professora Ravena, na disciplina de língua portuguesa, e acompanho vocês com a disciplina de redação, né? Mais diretamente com a disciplina de redação. Só para recapitular um pouco da fala, né, que a professora Ravena colocou, ela falou de um dos nossos expoentes do realismo, né, o nosso percussor, que foi Machado de Assis. Machado de Assis é um dos escritores mais importantes da literatura brasileira. Quando nós formos falar sobre realismo, ele é um nome, né, um nome que inicia, um nome que abre esse período, e vocês vão entender um pouco mais. E ele é muito querido pelo Enem, né? Ele sempre aparece textos de Machado de Assis no Enem. Importante a professora Ravena trazer Machado de Assis para essa discussão, porque no período do 1830, por aí assim, a leitura, a escrita, a escola, o sistema de ensino, ele era voltado para a elite da sociedade, né? Ou seja, para as famílias que tinham dinheiro, certo? E Machado de Assis aí tem toda uma história, né, nesse contexto de produção literária. E o que aconteceu? Aconteceu um fato assim que marca muito essa nossa questão do preconceito racial, que é muito enraizado na nossa sociedade brasileira, que houve um embranquecer, um Machado de Assis, né? Sempre que se estuda, sempre que se falava, sempre que se debatia, tinha a visão de que Machado de Assis era mais um dos grandes nomes brancos da literatura. Recentemente, alguns artigos e algumas universidades se debruçaram num estudo histórico, realmente para comprovar e deixar registrado que ele era um homem negro. Isso acontecia por quê? Porque naquele período, o negro, o homem negro, ele não tinha espaço para se expressar, ele não tinha espaço para apresentar a sua arte, independente de qual a fosse, certo? Então, hoje, quando a gente fala de vozes das mulheres negras na literatura brasileira, e a gente tem as mulheres, as escritoras que são afro-brasileiras, e nós temos as escritoras que são brasileiras também, né? E além de nós termos Conceição Evaristo, nós temos muitas outras escritoras e escritoras que têm uma vibe, né, mais na faixa etária de vocês, na geração de vocês. A gente vai estar deixando depois, vai estar passando para vocês. No dia da nossa área de linguagem, no grupo, a gente vai aproveitar e vai colocar algumas coisas, né? Tem uma escritora que ela se expressa também muito bem, que eu particularmente admiro muito, que é a Rayane Leão, né? Ela tem uns poemas que são muito interessantes, são fortes, né? Como os poemas da Conceição Evaristo. Alguns alunos que tiveram fazendo estudo comigo esses dias agora entenderam, né, como a temática é forte, mas a temática é forte porque trata a realidade, né? O eu lírico que fala ali no conto, na poesia e nos textos da Conceição Evaristo é um eu lírico real, sabe? Ele não é um eu lírico fictício. A escrita dela, a obra dela é pautada no histórico de mulher negra, né? Nas antecedentes negras da família dela. E aí a gente vai vendo que ela traça uma cronologia, no entanto, ela sempre faz questão de marcar como essa mulher negra é vista e como ela é colocada na sociedade, né? Na última década, a gente vem tendo aí uma crescente, né? Até porque as leis,
né, que foi preciso criar leis para amparar e para proteger determinados grupos sociais, porque senão a coisa, esse discurso de preconceito, de violência, de ataque, ele ia estar se disseminando cada vez mais. Então, a partir que as leis passaram a ser colocadas em vigor, a gente começa a ver o negro não sendo mais só motorista, empregada doméstica, jardineiro, babá nas novelas. A gente começa a ver o negro tomar forma e tomar vez e conseguir voz nas campanhas publicitárias, porque se a gente se remeter a um pouco mais, há 2 décadas atrás, há 1,5 década atrás, a gente não via isso. E hoje em dia a gente já vê o negro tendo seu espaço, né? Mas foi uma luta de séculos, né? Foi uma luta de muitos anos para eles conseguirem. E aí a gente vem aí fortalecendo essa questão da escrita, porque a gente estuda muitos autores, a gente vai estudar muitos períodos literários, porque isso é importante, mas aí a gente vem valorizar e acrescentar essa escrita da mulher negra, né, da autora negra, de diversas gerações na literatura brasileira. Para que a gente traz isso e por que a gente trouxe isso para a discussão? A gente traz isso para a discussão para que você, quando se deparar com textos na sua prova, seja do vestibular da UES, seja do vestibular da UFC, ou do Enem, que traz muito, que você consiga ler, que você consiga entender que toda produção escrita ela tem um contexto e você precisa parar, aquilo ali não é aleatório, certo? Aquele texto não está ali de forma aleatória. Ele foi escolhido para julgar a sua base de conhecimento. Então, para isso, você precisa ler, você precisa fazer interpretação. Então, nesse conto Maria, a gente tem aí, no primeiro momento, uma imagem, eu não sei se todos vão conseguir visualizar. Esse material vai ficar disponível para vocês. É muito bom fazer uma leitura mais minuciosa, né? E a gente tem aí uma atriz, né, que é uma atriz global, e que ela está sendo representada a partir de qual personagem nessa imagem. E aí eu peço que vocês abram o microfone, ou então falem aí no bate-papo o que vocês estão conseguindo ver, né? Alguém? Alguém respondeu? Primeiro, vocês estão conseguindo visualizar o slide? Sim, Lisa, muito bem. Então, vocês conseguem me dizer que essa atriz ela está representando qual personagem dentro das esferas que existe na sociedade? E aí a gente faz uma leitura e uma análise da vestimenta, né, prioritariamente. Uma empregada doméstica, eu estou vendo uma empregada, né, foi o que eu falei anteriormente, era normalmente como os artistas negros, uma mulher negra que está no seu trabalho doméstico, uma empregada, e aí a gente faz a relação com o conto, né? Dentro da leitura do conto, né, quem conseguiu fazer a leitura, porque se não conseguir responder aqui, nós vamos jogar essa atividade como forma de atividade relâmpago no nosso dia da área de linguagem. E aproveita e já faz uma revisão bem bacana. Então, dentro do que é apresentado no conto, que a nossa diretora Ana Keita declamou, leu para a gente, que a professora Ravena enviou em modelo PDF, em formato PDF. Quem é essa Maria, né? Onde ela mora, onde ela trabalha, ela concluiu os estudos. Uma diarista, talvez uma mulher guerreira, né? Estão falando aí. E aí, quando a gente vai falar de toda essa trajetória é, desse eu lírico, e para quem ainda tem um pouquinho de dificuldade, é esse eu lírico, quando a gente fala, é a voz que está presente no texto. Aí eu não estou falando da Conceição Evaristo, tá, gente? Apesar de que a gente colocou aqui direto que a escrita da Conceição Evarista é tomada
pela realidade dela, pela vida dela, pela pessoa que ela é, pela história dela. Quando eu vou falar de análise literária de um conto, de um texto, de um poema, o eu lírico é a voz que está falando no texto, né? E ali a Maria é uma entre milhares e milhares de Marias que existem no mundo. E a gente também precisa salientar que não são só as mulheres negras, né? Mas a gente está dando um pouco de ênfase pela questão do estudo que está sendo feito nesse momento, né? Quantas mulheres saem, quantas mulheres se submetem a esse perigo para ir trabalhar diariamente, né? Para trabalhar em outros lares, para trabalhar em outras casas, certo? Pode passar aí, Alessandra. Pronto, aí nesse momento eu vou convidar é, algum aluno ou alguma aluna que esteja aqui e que queira falar um pouco sobre o que leu no texto e o que compreendeu, certo? Do conto Maria. Sibeli está dizendo que ela não leu todo o texto, ela leu o começo, e pelo que ela entendeu, ela é uma empregada doméstica que tem 2 filhos e passava por muitos altos e baixos. Muito bem, Sibeli. Quem mais? Vamos lá, gente, vamos responder, vamos interagir, para que eu possa passar o microfone. Eu fiquei pasma no final, Rafael colocou, eu fiquei pasma no final, mas por que, Rafael? Com o final do conto, o que foi que lhe surpreendeu, o que foi que lhe deixou... Rafael, pronto, obrigada. O que foi que lhe deixou, o que lhe chamou mais atenção? Esperando as respostas. Então, assim, essa atividade a gente vai precisar responder ela. Eu não vou responder essa atividade sozinha, certo? Então, como está difícil e tem aluno dizendo que não conseguiu responder essa atividade, a gente vai colocar essa atividade no grupo como atividade de revisão para que vocês possam responder cada um dos itens aí, né? Maria trabalha de quê? Onde ela mora? Onde ela trabalha? Se na visão construída no texto ela é uma pessoa que nos faz entender que terminou seus estudos, né? Ou não terminou seus estudos, se ela tem filhos, tudo isso a gente consegue entender através do texto, né? O texto ele é longo, ele é bem grande, né? Então, a gente lendo com calma, a gente consegue responder, né? Se ela tem recursos como carro, né? Como ela se locomove. Pronto, essa é uma pergunta bem fácil. Está bem explícita no texto, como ela se locomove para chegar no seu trabalho, né? De que forma ela chega e como é a rotina dela. Tem gente respondendo aqui, deixa eu dar uma olhada. Pronto. Pelo que eu li, Maria é uma empregada doméstica que luta para sobreviver pelos seus direitos, capaz de enfrentar os desafios da vida, independente de qualquer obstáculo. Muito bem. Maria vai de ônibus para o trabalho, a Sibeli respondeu aqui. Sobre a pergunta de filho lá em cima, a Sibeli também já tinha respondido, né? Muito bem, Sibeli, obrigada. A Aira também, obrigada pela participação, certo? Então, vamos aqui, vamos voltar para cá. O texto, nas nossas provas, nas nossas avaliações, a gente perde muito pela nossa falta de interesse de ler, certo? E essa nossa falta de interesse de ler, que às vezes até uma preguiça e a falta de prática também, nos leva a perder questões, nos leva a não entender. Porque muita gente não responde porque nem leu, né? Mas todas essas informações que foram, todos esses questionamentos que foram elencados aqui, eles estão presentes no texto. E quando a gente faz a leitura do texto, a gente consegue identificar todos esses
aspectos aqui. Um aspecto importante nesse conto é um fato, é um acontecimento. Que acontecimento é esse, né? Só para me encerrar aqui, qual é esse acontecimento e onde ele se passa? E aí, o nosso dia de linguagem na segunda série é que dia, Ravena? Ravena. Feira. Pronto, sexta-feira. Sexta-feira é o nosso dia de linguagem. Na sexta-feira, vocês vão ter que nos entregar lá no grupo, certo? Vocês vão ler o texto novamente, da Conceição Evaristo, certo? E vão escrever um novo e diferente final para a Maria. Depois que vocês escreverem esse material, vocês vão postar no grupo na sexta-feira apenas. Nós vamos dar todas as orientações, certo? Então, aqui eu passo novamente a fala para a professora Ravena, tá? E quero já agradecer a participação de vocês. Nós estamos aqui hoje com 43 pessoas no grupo, né, de segundo ano, nessa aula de hoje. Quero agradecer a participação de vocês. Sempre lembrar que cada tópico desse que vocês forem responder, vocês analisarem quem é essa mulher, né, analisarem o contexto, entenderem o contexto. Nas questões que aparecem nas provas que vocês fazem, o texto ele vem e você precisa compreender o contexto, né? Pelas características, pelos adjetivos, pelos sinônimos, pela forma que se fala no texto, a gente consegue fazer uma leitura. Obrigada, Ravena, é com você. Gente, eu não vou mentir, que eu fiquei muito decepcionada, porque vocês não fizeram a leitura do conto com antecedência. Eu pedi que vocês fizessem a leitura, né? E eu vi que poucas pessoas fizeram. Os que fizeram estão de parabéns. Os que não fizeram, né, caso de triste para vocês. Vocês deveriam ter feito a leitura do conto. Esse conto ele é maravilhoso. Ele pode ser um pouquinho extenso, mas é um conto assim que retrata fielmente a realidade dura, né, o dia a dia duro da mulher que trabalha, principalmente da mulher negra na nossa sociedade, as violências que ela sofre. Né? Eu não vou contar a história do conto, eu vou deixar para vocês lerem e fazerem a atividade na sexta-feira, que a professora deixou para vocês, certo? Mas eu quero deixar o meu descontentamento e dizer que a Conceição Evaristo, ela é uma escritora que, hora ou outra, cai nos vestibulares, certo? Gosto de, nos vestibulares, cobrar a Conceição Evaristo, aparecem poemas dela, enfim. No Enem de 2018, ela foi homenageada, não através de uma questão, mas sim na capa do Enem, que quando o candidato ele pega a prova do Enem, os que fizeram já sabem disso, tem que escrever uma frasezinha, reescrever uma frase que vem na capa. E aí, essas frases, em 2018, era de um poema da Conceição Evaristo. E provavelmente ela vai ser cobrada no Enem, certo? Nos próximos Enems, com certeza vai ter Conceição Evaristo. Então, fica a dica de vocês estudarem. Até porque gosta, na prova do Enem, cair sobre a literatura afro-brasileira, certo? Gosta de cair autores afro-brasileiros no Enem. Então, provavelmente ela vai cair. E essa mulher, essa personalidade, ela já recebeu vários prêmios. Por exemplo, ela é vencedora do Prêmio Jabuti 2015, e em 2019 ela foi homenageada como personalidade literária do ano, também pelo Prêmio Jabuti. Então, não fiquem de conhecer mais sobre essa autora extraordinária, certo? É excelente a leitura dela. Estou esperando, inclusive, alguns livros dela chegar aqui em casa. Eu já comprei pela internet. Então, é isso, certo? Um beijo para vocês. Os que não leram, leiam o conto. Não deixe de ler. Eu vou cobrar, certo? Eu e a professora Elinéia. Agora, eu vou passar a fala para o professor Renato.
E aí, pessoal? Boa tarde para vocês. Não sei se está dando para me ver. Pronto, tá dando para ver agora. Então, da nossa aula de inglês, a gente vai fazer uma aula mais temática, representando um feriado e barra um país aí falante da língua inglesa. Vocês já conseguem distinguir que país é esse só em olhar essa temática já aqui? E que feriado seria esse? Seria não, foi esse, né? Que no caso foi semana passada que aconteceu. E a gente basicamente trabalhou isso daí. Conhecem? Pode falar, gente, não tenha medo não. Já ouviu falar dessa bandeira aqui? Já ouviu falar? Já, só prestar atenção. Isso mesmo. A Patrick respondeu que é a Irlanda. A Andressa também respondeu a Irlanda. É isso mesmo. A gente vai falar basicamente da parte cultural da língua inglesa. A Irlanda aqui em geral, mas a gente vai falar sobre o St. Patrick's Day. St. Patrick's Day, que é o dia de São Patrício. Isso mesmo. Então é a Irlanda. Pode passar, Luciano. Então, vamos aí. O que é o St. Patrick's Day? St. Patrick's Day basicamente é um feriado da Irlanda, certo? Repetir o quê? Ah, ok. Que a gente vai falar um pouco, novamente, na verdade, agora sobre o St. Patrick's Day, que é o dia de São Patrício na Irlanda, que é um feriado, principalmente, né, um principal feriado da Irlanda, mas também é um feriado não, vamos dizer que é uma data comemorativa mundial, que no mundo todo se comemora. Diretamente mais os países falantes da língua inglesa, porém, ele é reconhecido no mundo todo. Então, vamos aqui, continuando a ver os pontos aqui. É comemorado no dia 17 de março, que no caso foi o dia de falecimento de St. Patrick, no caso de falecimento de São Patrício. É uma comemoração que foi difundida a partir dos descendentes dos irlandeses e é conhecida mundialmente. Tradicionalmente, as pessoas se vestem com roupas que contenham a cor verde. Então, por isso essa temática bem assim expansiva do verde, né? A gente presta atenção nas figurinhas aí, todo mundo de verde, de chapéu verde, tudo. E o St. Patrick's Day é isso. É um feriado irlandês, porém ele foi difundido no mundo todo. E aí a gente vai ver um pouco mais sobre quem era São Patrício, por que São Patrício ficou tão famoso assim, né? E por que ele virou santo. Pode passar, Luciana. Pode passar esse slide. Então vamos aqui. A comemoração se materializa em uma das festas mais tradicionais da região, no caso da Irlanda, né? Anualmente, milhares de turistas dispostos a entrar no espírito verde. No Brasil, normalmente é comemorado em pubs, valorizando toda a temática da festa. Então, como a gente já tinha falado antes, ele é um feriado irlandês, mas ele também é comemorado no mundo todo. No caso, muitos turistas vão para a Irlanda basicamente próximo ao feriado para comemorar, porque as festas lá duram até 3 dias. A primeira festa, se eu não me engane, a primeira festa da Irlanda, no caso, do St. Patrick's, durou em volta de uns 15 dias, ou 5 a 15 dias direto. É como se fosse isso mesmo, Sibeli. É como se fosse o carnaval deles. Nós temos o carnaval brasileiro, né, que é conhecido mundialmente, o carnaval brasileiro, e lá eles têm basicamente o St. Patrick's. Aqui no Brasil, diretamente o St. Patrick's é comemorado nos pubs. Para quem não sabe o que é pubs, é como se fosse um barzinho temático, assim, que o pessoal se veste de verde, toma bebidas que lembram a Irlanda, que no caso um tipo de cerveja, e outros tipos de bebidas, comemoram, se veste de verde, falam sobre a temática em geral. Isso mesmo, é comemorado, sim. Em diversas fortalezas, só o que tem é de comemoração. Agora não, por conta da pandemia, mas existem diversos cantos que comemoram. Mas, como eu disse, é comemorar diretamente nos pubs. Aí eles fazem essa temática toda. Pode passar. Então,
Who is the St. Patrick? Quem é St. Patrick ou São Patrício? No caso, São Patrício ele nasceu na Grã-Bretanha no final do século IV, isso mesmo, perdão, fala um 20 aqui, mas nasceu na Grã-Bretanha no final do século IV. Nessa época foi sequestrado e vendido como escravo aos irlandeses. Durante o tempo que foi escravizado, cerca de 6 anos, começou a se voltar para Deus. Então, diretamente, é um feriado católico, certo? Porque São Patrício é um santo católico, e a Irlanda também é um país extremamente católico. Se você, no caso, quando vocês forem lá futuramente, né, quem sabe, vocês vão prestar bem atenção que lá ele é valorizado, o catolicismo é valorizado, perdão, de todas as formas lá, com os templos, as catedrais são muito lindas lá, e ele é um santo católico, como diz, mas antigamente, Patrício, antes de ser santo, ele se considerava pagão. Por conta da Europa, tudo, ele foi criado em uma família pagã, e a partir do momento que ele foi escravizado pelos irlandeses, é que ele foi e começou a se voltar diretamente a Deus. Durante esse tempo, como eu disse, foi 6 anos de escravidão que ele passou, e a partir disso, ele foi voltando a Deus e saindo do paganismo. Pode passar. No caso, ficou conhecido na Irlanda por missões de cristianismo. E no caso, ele convencia, perdão, acho que o vizinho só um errozinho aqui, mas não. Eles convenciam os irlandeses pagãos a se tornarem cristãos. Aí apareceu pagãos, mas não é pagãos, é se tornarem cristãos. Erro no percurso, mas fora isso, é dessa forma mesmo. Então, no momento que ele foi liberto, tudo, ele já convencia as outras pessoas que não acreditavam no cristianismo a se tornar. E foi perseguido por druidas e pagãos diversas vezes, mas sem pressa escapou. Faleceu no dia 17 de março de 461. Então, preste atenção aí. São Patrício, de um pagão, se tornou, basicamente, um santo cristão, né? Uma pessoa cristã, e convenceu várias pessoas, para quem não sabe, várias pessoas pagãs para o cristianismo. Leve em consideração que, nesse tipo de coisa, a Irlanda ela é um país extremamente, no caso, pagã antigamente. Por quê? Porque antigamente eles acreditavam nos celtas, e os celtas, basicamente nas lendas celtas, né, nos mitos celtas, eles acreditavam muito em duendes, em fadas, isso tudo. Então, isso se considerava o pagão, isso é considerado o pagão ainda. Então, a Grã-Bretanha em geral, a Irlanda, o Reino Unido em geral, eles tinham essa cultura mais celta. Então, eles tinham essa cultura mais pagã, que acreditava em fadas, duendes, bruxas, e a gente vai vendo depois com o tempo. Pode passar. Então, São Patrício foi isso. E aí, quais são os símbolos da celebração? Basicamente, é isso. O Shamrock, que é o trevo, o Leprechaun, ou Leprechaun, que é um duende, um tipo de duende, da Irlanda diretamente, e o Celtic Cross, que é a cruz celta. Levando em consideração que, por que o trevo ele é considerado um símbolo da celebração do St. Patrick's Day? Porque o trevo foi esse tipo de planta, no caso, o trevo, que São Patrício utilizou para converter os pagãos a se acreditarem, na verdade, no cristianismo a partir da Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas vamos levar em consideração essas duas outras coisinhas aqui. Uma curiosidade sobre o trevo, porque diz assim, o trevo de 4 folhas é um artigo de sorte, porque como está dizendo, um trevo são 3 folhas. Então, quando uma pessoa encontra um trevo que tenha 4 folhas, esse trevo, ele é uma coisa rara. Então, a partir disso é que ele vai trazer a sorte. Os leprechauns também levam em consideração que a cultura celta deles. Cultura celta que a Irlanda tinha há muito tempo,
que ainda existe, porém, o catolicismo, ele é a maior religião de lá, né? Um país extremamente católico, mas a cultura celta ainda é presente, e o leprechaun simbolizava isso, que era um duende, que tinha um pote de dinheiro no fim do arco-íris, em geral, e a cruz celta é o que foi que São Patrício fez. A Celtic Cross, ela é utilizada o quê? Juntou a crença celta com a cruz do cristianismo. E a partir disso, novamente, São Patrício utilizou das artimanhas dele na forma de converter as pessoas que eram pagãs a se tornarem cristãs. Estão conseguindo compreender? É só mais uma partezinha de cultura e história da Grã-Bretanha barra Irlanda aqui para vocês. Todo mundo está conseguindo compreender, né? Alguma dúvida sobre São Patrício? Tô dando uma olhada aqui para baixo que eu tô olhando pro chat. Ótimo. Se a gente tivesse, né? Infelizmente, se a gente tivesse sala de felizmente, se acontecesse. Aí a gente faria uma aula mais temática, né? A gente ia ajeitar, arrumar coisas verdes. Dizem as pessoas que vão para lá, para a Irlanda, que as pessoas que não estão utilizando nenhuma ia se vestir de verde, isso mesmo. É geral, colocar algum vestimenta em qualquer parte, tipo um chapéu, alguma coisa. Mas dizem que as pessoas que chegam na Irlanda e não utilizam nada que tenha verde, eles levam uns soquinhos em determinada parte do corpo. Qualquer parte, assim, levam soquinhos até eles se tocarem para utilizar alguma coisa verde durante o St. Patrick's Day. Isso é muito legal. Um local que também aderiu ao St. Patrick's Day e tem uma das maiores paradas, para quem não sabe, é aqueles que você vê nos filmes muitos americanos, né? Que é aquele pessoal, aqueles balões gigantes, como se fosse a nossa parada cívica daqui, que acontece 7 de setembro, mas lá é em New York, Nova York, que tem uma das maiores paradas de St. Patrick's Day. E lá é um dos locais que mais se comemoram. Pode passar. Pois é, gente. É isso, é só uma coisa mais básica, mais rápida, mais cultural, né? Do St. Patrick's Day, da linguagem inglesa. Nosso conteúdo também do St. Patrick's Day, vocês vão respondendo assim, já sabem basicamente a cultura, um pouco sobre a cultura, e vocês vão ver diretamente. Agora eu vou deixar com a professora Virlane, e muito obrigado, pessoal. Boa tarde. Estão me ouvindo? Que bom. E aí, estão gostando? Muita cultura hoje na aula. Professora Ravena arrasando aí, a professora Linéia com várias dicas. E aí vem o professor Renato também trazendo muita cultura para vocês. Eu estou adorando essa aula. E vocês? Estão gostando? Vocês estão bem? Gente, nós vamos começar a nossa aula de arte também falando um pouco sobre cultura, tá certo? E aí eu peço para passar o slide, por favor. Nós vamos continuar falando sobre cultura porque a área de arte ela é muito voltada para essa questão cultural, tá certo? E aí eu peço a vocês que leiam esse texto para mim, por favor. Cadê uma pessoa assim que vai arrasar nessa nossa aula de hoje? Já vai começar com ponto extra. Quem é que vai fazer a leitura para a gente? Ninguém quer o ponto extra? Liguem aí o microfone de vocês, vamos participar, povo. É bem rapidinho a aula. Bora? Pode ler, tio? Pode, sim. Só é ruim que não dá dando para mim ver direito. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Tá certo, vai. Diz assim, ó. A dança é muito importante componente cultural da humanidade. O folclore brasileiro é rico em danças que apresentam as tradições e a cultura de várias regiões do país.
estão ligadas ao aspecto religioso, festas, lendas, fatos, né? Fatos históricos, acontecimento do cotidiano e brincadeiras, e caracterizam-se pelas músicas animadas, como letras simples e populares, figurinos e cenários representativos. Ok, muito obrigada, Karina. Ganhou ponto extra já, olha só. Pessoal, aqui a gente tem falando um pouquinho sobre a dança, até porque esse é o conteúdo que a gente vai abordar nesse período agora, tá certo? A dança faz parte do nosso folclore também, ela aborda, ela entra, né, essa parte do folclore. O folclore nada mais é do que o apanhado da nossa cultura, dos nossos costumes, daquilo que a gente faz. Às vezes a gente pensa em dança como sendo só uma reprodução aleatória, né? Alguém criou uma música e vai umas pessoas, começam a mexer um braço para um lado para o outro, e balança para um lado, balança para o outro, e é uma dança meio aleatória. Na dança em si, como arte, ela é uma representatividade de alguma coisa, tá certo? No início era muito voltado para essa questão da religiosidade. Ainda hoje, muitas igrejas, né, elas trabalham essa questão da dança como parte também de trazer para si os grupos, especialmente os grupos de jovens, né? Eles são muito cativados nessa questão da dança, tá certo? Então, é de fundamental importância o uso da dança dentro da nossa sociedade, tá certo? Se vocês quiserem comentando, tá bom? Podem comentar também. E aí, como foi lido aqui para a gente tem dentro do folclore brasileiro, né, que é uma riqueza enorme de todas essas manifestações, e vem trazendo aqui para a gente como registro mesmo da nossa cultura, e isso faz parte da questão das roupas, a indumentária, o próprio estilo, tá certo? Que vem trazendo isso dentro da nossa arte, dentro da nossa cultura. Passa o slide, por favor. Nós temos aqui uma questão bem simples, tá? Que é falando sobre essa questão da dança, né? Como manifestação de representação da cultura. Chega, que eu estou lendo pelo celular. Deixa eu aumentar aqui. Da cultura rítmica, envolve a expressão corporal própria de um povo, considerando-a como elemento folclórico. O que ela representa, né? O que a dança representa? Quem é que sabe dizer aí, citar alguns aspectos? Estava lá dentro daquele texto que a gente leu. Volta o texto para mim, por favor. Aí mostra, né, o que essa dança vem representar. O que ela representa dentro do nosso folclore? A tradição, né? A cultura de várias regiões do país. Muito bem, é isso mesmo. Está ligado à questão das festas, das lendas, dos fatos históricos, dos acontecimentos do cotidiano, tá certo? Então, tudo isso aí envolve a questão da dança dentro da nossa cultura, dentro do nosso cenário. E aí a arte, ela é um elemento que traz muita riqueza, que traz um leque de possibilidades, certo? No início da aula, a gente começou, na aula de português, a gente começou com cultura. Qual era a cultura que estava sendo abordada? Era a questão da cultura escrita, né? Que trazia o quê? A tradição de toda a vida, de toda a questão dos povos africanos, né, representado aí pela autora que a gente está estudando hoje. Como é o nome da autora que a gente está estudando hoje na aula de português, que eu já esqueci, vocês lembram? É a Conceição Evaristo. É a Conceição Evaristo, né? Uma figura de muita relevância dentro da nossa história,
dentro da nossa cultura brasileira, a gente tem essa presença dessa mulher forte, com textos muito marcantes. Então, a arte, ela perpassa tudo isso. A questão da escrita, da poesia, a gente vai para a dança, a gente já estudou as artes visuais, a arte perpassa por todos esses ambientes, tá certo? Vocês têm alguma dúvida? Muito bem, então, da minha parte, encerramos por aqui, viu? Prazer enorme estar com vocês novamente. Oi. Oi. Gente, como eu disse, como a tia Samanta tinha avisado, né, ou foi a professora Ravena, né, o professor Fernando não poderá, né, se fazer presente nesse momento, por motivo de doença, né? Ok. Então é isso. Pode passar, colocar no último slide, no último. Sim. Meninos, como a professora Vilane falou, a escrita é um tipo de arte, ela é a sexta arte. Nós temos 11 tipos de artes e a literatura é um tipo de arte, é a sexta arte, certo? Então, é só complementando a fala da professora Vilane. E eu gostei muito, muito mesmo de estar aqui hoje com vocês. Estou com muita saudade mesmo. Eu vi aqui o nomezinho de vocês aqui na tela, Patrick, o nome da Vitória, da Rafaela, da Aira. Eu lembro tudo de vocês, viu? Da Andresa, da Cibele, demais da Cibele. Muita saudade de todos vocês. Eu espero que logo, muito, né, muito breve, que nós possamos estar reunidos na nossa querida escola, na Escola Avelino, tá bom? Um abraço para vocês. Eliné, quer falar alguma coisa? Sim, estou aguardando. Pode Gente, falar. eu queria agradecer, né, que durante a minha fala eu não agradeci a participação da colega de vocês, a aluna Karine, né? Eu ainda não conheço, assim, vocês pessoalmente, eu estou buscando conhecer vocês nesses nossos momentos, né, porque ano passado a nossa experiência, o nosso contato, ele foi pouco, quando vocês chegaram na escola, e eu acredito que muitos de vocês me viam pelos corredores da escola e tudo, e eu com certeza também via todos vocês, mas eu fico olhando pela frequência do SIG e tentando associar a carinha de vocês às atividades de redação que vocês me enviam. Eu queria pedir para vocês, na verdade, fazer um apelo, que nesse momento a gente pare, a gente pense e a gente se conscientize da importância da gente continuar dentro de casa e da gente continuar tendo todas as medidas necessárias. A gente sabe que muitas pessoas estão precisando sair, então que deixemos sair apenas essas pessoas que realmente estão precisando, por questão de trabalho, por questões que precisam mesmo sair de casa todo dia para trabalhar, sabe? Buscar cuidados, né? A gente sabe que essa questão de ter o álcool para estar sempre usando requer um custo também, mas que a gente possa